Olá, meu nome é Camila e eu sou PCNP interlocutora do programa Parlamento Jovem Brasileiro 2019. E hoje irei, nesse vídeo, dar algumas orientações para vocês, professores, trabalharem com os nossos estudantes. Assim, esse programa é uma excelente oportunidade para os nossos alunos demonstrarem o protagonismo juvenil. Para dar início às orientações, gostaria de compartilhar com vocês um pensamento do escritor Rubem Alves. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado. Dessa forma, saber ouvir sem pré-julgamentos é capacidade cada vez mais valorizada. Nos dias atuais, saber se comunicar não quer dizer apenas ter boa oralidade. Envolve também acolher sugestões e opiniões de outras pessoas. Por exemplo, a webconferência da Junior Achievement, que foi compartilhada com vocês na sexta-feira, onde o palestrante comentou um pouco sobre as soft skills, que seriam as competências comportamentais. Para dar início à nossa formação, nós iremos verificar 3 conceitos chaves do programa Parlamento Jovem Brasileiro. O primeiro seria cooperação, empatia. Segundo, aliança, trabalho em grupo. E por último, a escuta, principalmente a escuta ativa e significativa. Para elucidar esses conceitos chaves que eu trouxe para vocês, gostaria de compartilhar um vídeo. A participação de crianças e adolescentes nos processos decisórios que impactam suas vidas é fundamental para a garantia de seus direitos. Por isso, a escuta de crianças e adolescentes deve ser um princípio nos contextos em que eles estão presentes. A escuta ela tem que ser qualificada, né? E qualificada é esse processo de alteridade, de se colocar no lugar do outro, e ela tem que ser uma escuta que ela é traduzida no cotidiano. A comunidade que dá voz às crianças e faz valer a opinião das crianças, principalmente sobre aquilo que diretamente afeta as crianças, ela acaba estabelecendo um tipo de relação mais produtiva e eficaz com a criança. A criança que desde pequena, né, ela é ouvida, a sua voz tem peso e é considerada nesse processo, ela aprende, né, a reivindicar, ela aprende a se sentir sujeito de fato, né? Ela vai se constituindo sobre uma lógica que é a lógica do diálogo, que é a relação da reflexão, que é a relação de se posicionar sem receio, sem medo. E aí, mesmo que dentro da educação infantil, que tem esse papel muito prioritário de olhar esses espaços, de fazer roda, de usar diferentes metodologias com que as crianças possam ser ouvidas, mas eu acho que aí é um exercício que a gente precisa levar para os adolescentes e para os jovens. E como que a gente pode escutar essas crianças? Para mim, a escuta tem que ser intergeracional. Eu acho que é um pouco falar com a criança que está no adulto dormindinho, sabe? Porque esse adulto, a criança dele foi desrespeitada. Então, ele também, quando ele vê uma criança falando, ele não gosta. A participação e o diálogo, estabelecidos nos espaços democráticos e da vida cotidiana, contribuem para a autonomia progressiva das infâncias e juventudes. Em um espaço democrático, todos são responsáveis pelo seu bom funcionamento. Diversas possibilidades de cooperação são fortalecidas quando todos são ouvidos e participam dessa coletividade. Mecanismos de participação mais democrático seriam
passíveis desse envolvimento da criança. A criança que avalia o professor, a criança que avalia seu espaço, a criança que opina sobre sua rotina, né? E que de certa forma impacta também algumas decisões. A escola estabelece uma comunicação muito forte para a comunidade. Todo mundo se reúne, todo mundo brinca, mas é que antes a escola por si não tinha um diálogo assim com a comunidade. A quadra era fechada, os portões eram fechados, construíram um muro. A gente foi conversando assim entre os amigos assim para pedir, né? Antes as pessoas queriam a liberdade para ficar aqui. E antes não tinha, agora tem. Poxa, eu saio daqui exultante quando eu vejo 200, 300 crianças vindo aqui num sábado fazer um debate. Agora, eu tenho certeza que eles saem muito mais do que eu, porque eles não são ouvidos na sociedade, muitas vezes não são ouvidos dentro de casa e, de repente, abre-se um espaço para que eles venham aqui dizer o que eles querem e eles, no dia seguinte ou nos momentos que sucedem essas assembleias, eles começam a ver aquilo que eles querem realizado, só fortalece a participação social deles. Porque muitas vezes você conversa, mas as pessoas ficam descrentes. Mas quando ela vê, olha o nosso parquinho novo, olha uma árvore, olha uma pintura, uma cadeira, uma biblioteca nova, isso olha, resultou nisso as nossas conversas. Eu acho que isso é muito importante. Ou seja, se a gente fez isso, a gente pode fazer mais. Agora, depois do vídeo, irei dar algumas orientações para vocês do que seria o programa Parlamento Jovem Brasileiro. Vamos lá! Na verdade, para participar desse programa, é necessário que vocês, professores, orientem os nossos estudantes, para que eles construam um projeto de lei. Lembrando que esse projeto de lei, ele necessita ser individual e apenas é válido para o ensino médio a participação no programa. Então, o Parlamento Jovem Brasileiro, ou PJB, como é mais conhecido, é uma oportunidade única para os estudantes da nossa rede do ensino médio vivenciarem na prática, por uma semana, o trabalho dos deputados federais, elaborando projetos de leis e debatendo na Câmara dos Deputados temas de grande importância para o nosso país. Lembrando que esse programa ele é nacional, então dependendo da quantidade de deputados federais de cada estado, vai ser diferente a quantidade de vagas selecionadas para os nossos estudantes. Em uma jornada legislativa jovem, que muito se assemelha ao processo legislativo real, os estudantes selecionados tomam posse como deputados jovens e participam ativamente de todo o processo, dando voz às suas ideias. Assim, o que esse estudante, o que ele precisa é construir um projeto de lei. E para construir esse projeto de lei, ele necessita reflexão, ele necessita refletir, tanto no ambiente em que ele mora, na cidade em que ele mora, porque esse projeto de lei precisa atingir o nacional, o país inteiro. Então é uma chance dele, já no ensino médio, se deparar com problemas que possivelmente ele terá, como um cidadão ativo e participativo na sociedade em que ele mora. Lembrando que o programa Parlamento Jovem Brasileiro também ajudará você, professor, a já incluir no processo desse estudante todas as competências, habilidades que são exigidas como referências para o Enem. Então, no próprio processo, facilmente você conseguirá colocar esse programa dentro do currículo do Estado de São Paulo, não necessariamente dentro do currículo de História, mas qualquer área poderá desenvolver, já que atinge todos nós como cidadãos. E aí, o que faz um deputado e um vereador? Por que votamos em representantes? O que eu tenho a ver com tudo isso?
Com certeza, em algum momento, vocês, professores, ou se depararam com os alunos comentando sobre isso, ou vocês mesmos. Então, esse programa é um momento de você levar o seu aluno a refletir sobre todo esse processo. Agora, para ter mais consistência esse programa dentro, do currículo, com as habilidades e competências, eu trago para vocês um recorte do Guia de Transição de Ciências Humanas, que ele reflete basicamente o que o programa pede. Então, facilmente você professor, conseguirá encaixar o programa dentro do seu plano de ensino, principalmente em relação a esse trecho aqui. As experimentações, projetos coletivos, atividades extraclasse e estudos interdisciplinares. Lembrando que eu fiz alguns recortes das partes principais do guia. Depois do guia completo, vocês terão acesso no final da nossa orientação. Então aqui eu tenho como funciona o programa. Então aqui você consegue ter todas as orientações através do site da Câmara Legislativa, incluindo também o que, além do projeto de lei, o que mais precisa de documentos para realizar a sua inscrição. Então, o que o aluno precisa, professor, é desse encaminhamento. Ele só poderá fazer a inscrição quando ele estiver com o projeto de lei em mãos. Então, é necessário que anteriormente ele seja orientado com essas instruções. Aqui eu tenho todas as informações, lembrando que as partes essenciais também de um projeto de lei estão contidas dentro do manual. O que precisa conter, principalmente, as 3 principais partes. Lembrando que as inscrições estão abertas desde o dia 27 de março e irá até o dia 31 de maio. Então, nós temos aí um processo para vocês, professores, pensarem como irão trabalhar com os nossos estudantes, e eles precisam de um tempo para realizarem esse projeto de lei. Lembrando que dentro do guia tem tanto as orientações para você, professor, quanto para o aluno também. Então, aqui eu também possuo os critérios de participação. Lembrando que poderá participar tanto aluno de escola pública quanto aluno de escola particular. Alunos que fazem parceria com o colégio técnico, a EJA também do ensino médio também poderá participar, tá ok? Procedimento das inscrições do Parlamento Jovem Brasileiro. Então, primeira coisa, antes da inscrição, tem que ficar muito claro para o nosso aluno que é necessário um projeto de lei da sua autoria, pensando no coletivo, no Brasil inteiro. Como? Pensando na realidade, Você, professor, vai orientar ele a pensar no momento em que ele vive, principalmente o momento político que também está instaurado no nosso país. Qualquer dúvida, projeto de lei, como é estruturado, a linguagem, é só acessar a Escola Virtual de Cidadania. Lá você faz um cadastro gratuito e tem todas as orientações para o curso Parlamento Jovem Brasileiro, como fazer um projeto de lei. Também, lembrando aqui com algumas dicas, você poderá elaborar um projeto sobre qualquer tema. O aluno, ele vai ter essa liberdade, desde que você, professor, comente um pouquinho sobre os domínios temáticos desses projetos, que podem ser desde a Comissão da Agricultura, Meio Ambiente, passando pela economia, emprego, saúde, segurança, educação, esporte, turismo, cultura, até chegar aos direitos humanos. E isso daqui é essencial, fique atento. O projeto de lei deve ser individual. Não poderá ser inscrito duplas, não poderão ser inscritos duplas ou grupos. Lembrando que após a elaboração de lei, do projeto de lei, o próximo passo é fazer sua inscrição. Dentro do guia, da Câmara Legislativa, possuem todos os anexos que o aluno precisa na hora de realizar sua inscrição. Então, fique atento.
Voltando a falar um pouco sobre as vagas, no início eu comentei com vocês que, devido à quantidade de deputados federais que cada estado terá, ele vai ter um número de vagas também. Então, só para conhecimento, nós temos a bancada hoje da Câmara dos Deputados Federais, são de 513. Do estado de São Paulo, nós temos 70 deputados federais, que nos dá o direito a 11 deputados jovens. Então, quer dizer que 11 de todo o estado de São Paulo, quem passar, numa primeira seleção, 11 irão para Brasília, por uma semana, vivenciar um pouco o que é realizado dentro do Legislativo. Só para justificar para vocês como que é realizada essa questão das vagas, eu coloquei assim: o processo seletivo tem 2 etapas. A pré-seleção, que é realizado dentro da secretaria, das secretarias estaduais, já que é um programa nacional. As secretarias de educação escolherão 4 vezes o total de vagas, reservadas para cada estado no Parlamento Jovem Brasileiro. Então, no nosso caso, se nós temos 11 vagas e para cada vaga é disponibilizada 4 vezes o total, nós teremos nessa primeira seleção 44 projetos selecionados dentro da secretaria do nosso estado, tendo em vista que são reservados para nós 11 vagas para deputados jovens. Então, nessa primeira seleção, serão selecionados dentro da secretaria 44 projetos. A seleção final já é na Câmara dos Deputados. Os servidores da área legislativa escolherão os 78 melhores projetos de lei, de acordo com as vagas destinadas para cada estado, que no nosso caso seriam 11 vagas. Também temos, lembrando que qualquer dúvida, o guia estará disponível depois para vocês. Sobre os critérios de avaliação, dentro do guia, eles colocam como orientação 7 critérios. Lembrando que eu vou pedir para vocês se atentarem mais nos 3 primeiros, que são os que possuem um peso maior, que seria originalidade, o tema, inovação, tem a ver com o contexto que a gente está vivendo, justificativa, o porquê, qual a importância, clareza, precisão e ordem lógica. São esses 3 itens que possuirão um peso maior na escolha do projeto. Um recorte do calendário, só para vocês terem noção de como funciona, O lançamento foi em março, as inscrições vão até maio e depois nós temos o desdobramento do programa, o período de seleção, que é o mês de junho, até a fase final, a realização do programa, que é em setembro. Então, lembrando que esse aluno, se ele for selecionado, ele precisa ter a disposição de ficar uma semana em Brasília, tá ok? E se eu for selecionado? E aí? Quais os próximos passos? Então, quem passar, que nós esperamos que dentro da nossa diretoria isso aconteça, é só olhar desde o início, clicar aqui e ter acesso a todas as informações do guia do Parlamento Jovem Brasileiro 2019. Aqui, só para vocês verem, estão todos os itens, todas as orientações, todos os links de informações que vocês tiverem dúvidas. Fiquem à vontade para utilizá-lo. E por hoje, muito obrigada e conto com a participação e espero vocês na próxima fase. Até lá!